Em 2004, logo após o Barcelona conquistar o vice-campeonato e começar a mostrar para o mundo aquele time que seria o começo desse timaço de hoje, naquela época, um idiota e vira-lata chamado Marco Sabe de Nada Caetano, então comentarista, uma besta comentando, da ESPN, disse o seguinte: o sucesso do Barcelona, coincidentemente, começou com a chegada do jogador holandês Edgar Davids para jogar no seu time, ou seja, com a chegada do Davids para jogar no Barcelona. Bota mentira nisso, viu? Logo depois, Carlos Alberto Besteira Parreira, disse o seguinte: o sucesso, esse futebol vistoso que joga o Barcelona, o sucesso do Barcelona, e em consequência até o sucesso do futebol espanhol, tudo isso aí é fruto do trabalho de treinadores holandeses que treinaram os times da Espanha a começar dos anos 90. Ou seja, Carlos Alberto Besteira Parreira disse que o futebol holandês, aliás, que o futebol espanhol começou a se desenvolver depois que contratou treinadores holandeses, que não conseguem desenvolver o futebol holandês. Mas vamos lá. E tudo isso não passa de viralatismo e mentira. A história do futebol espanhol deve ser contada assim: antes e depois dos Ronaldos. Primeiro Ronaldo Fenômeno com Rivaldo, e depois e principalmente com Ronaldinho Gaúcho. O time do Barcelona, dirigido pelos holandeses, ganhava campeonato espanhol. Ganhou em toda a sua história. Em 1993, na temporada 93-94, ganhou o seu único tipo de campeão da Champions League. Só isso. Toda a sua história, com quase 100 anos de vida, veio ganhar a sua primeira Champions League em 2003, 2004. Mas com um time razoável, e no futebol europeu, então, razoável. Agora, ele se transformou nesse timaço que é, depois que lá jogou Ronaldo Fenômeno, e principalmente depois de Ronaldinho Gaúcho. Quando Edgar Davids jogava lá, o holandês, ele foi vice-campeão. Depois que Edgar Davids foi embora, e para o lugar dele chegaram Edmilson e Deco, brasileiros, aí sim se juntaram a Ronaldinho Gaúcho. E Ronaldinho Gaúcho era o maestro, aí sim mudou a história do Barcelona. O próprio Lionel Messi diz abertamente: Ronaldo, o Gaúcho, mudou a história do futebol do Barcelona. Ou seja, mudou o futebol da Espanha. O futebol da Espanha se desenvolveu. O Barcelona chegou a esse timaço que é. E o futebol da Espanha se desenvolveu depois que seus times contrataram Djalminha, Romário, Roberto Carlos, Ronaldo e principalmente Ronaldinho. Eles sim serviram de mestres para desenvolver a técnica dos jogadores espanhóis. E a verdade é essa: depois que esses craques brasileiros jogaram no futebol espanhol, aí o futebol espanhol revelou esses craques, essa geração de Piqué, de Puyol, de Xavi, de Iniesta, né? Esses que foram campeões, primeiro da Eurocopa 2008, tendo no time da Espanha um brasileiro, Marco Senna, e depois foram campeões mundiais. Vê, depois que essa geração de alunos de Ronaldinho, de Ronaldo, essa geração se acabou. O que é que está ganhando a Espanha? Mas quase nada. O Barcelona ganha porque é uma seleção mundial. Então a história do futebol
espanhol e do Barcelona deve ser contada antes e depois dos Ronaldos. Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho principalmente. Lionel Messi já disse, a história do Barcelona, o futebol do Barcelona se desenvolveu através de Ronaldinho Gaúcho. Essa é que é a verdade. É por isso que esse Marco não sabe de nada, é Caetano, não está trabalhando em televisão nenhuma. E Carlos Alberto Parreira está de fora. Mas o viralatismo da turma, de certa turma, de certos brasileiros, é um viralatismo, é uma doença sem cura. Os caras querem porque querem que o futebol europeu seja melhor do que o brasileiro. E não é nunca. O melhor do futebol europeu é feito, o melhor, por jogadores argentinos ou brasileiros. Tira. Ah, porque Luiz Henrique é um grande treinador. É não. O melhor treinador do mundo é não. Ele foi para Roma, não aguentou 6 meses, porque a Roma só perdia com ele. Ele não é bom? Ele não é bom? Tire. O treinador é Tite. Perdeu 6 jogadores agora. Os melhores. Perdeu 6 jogadores. Tinha perdido 6 jogadores e conseguiu armar um time para ser campeão brasileiro. Tira do Barcelona 6 jogadores, eu vou dizer, os 6 melhores jogadores. Tira Piqué, Iniesta. Tira Piqué, Iniesta, Suárez, Neymar e Messi. Tira eles 5 só. Depois entrega o time a Luiz Henrique para ver se ele vai ganhar de ninguém. Agora Tite não. Desmonta o time todinho e ele vai e monta um time campeão. Isso aí é que é treinador. O problema é que o viralatismo verde e amarelo, que é doentio, quer porque quer fazer com que o torcedor brasileiro deixe de cultuar e prestigiar o seu próprio futebol, o melhor do mundo, e passe a cultuar o futebol europeu. O brasileiro gosta de futebol técnico, de futebol bonito. Quem joga é o brasileiro. E a história do futebol espanhol é contada assim, do Barcelona principalmente, antes e depois dos Ronaldos, e o resto todo é papo furado. Tchau.